E por fim, o Jair Bolsonaro divulga pelo WhatsApp, compartilha em grupos, um texto sobre o Brasil ingovernável, o Brasil que estamos vivendo, um texto para você ler e refletir. Mas Bruno, essas letras garrafais aí acima, foi assim que Bolsonaro iniciou, né? O seu texto apavorante, leitura obrigatória, tenho até o print aqui, é verídico, tá, gente? Está todo mundo soltando, falando já sobre isso. Texto apavorante, leitura obrigatória, né? Ele diz que o autor é desconhecido, mas ele mesmo compartilhou o texto. Vamos fazer aqui uma análise. Mas Bruno, mais polêmica, de novo, mais dificuldade, sim. Até o próprio Bolsonaro, né? Aí mostrando as situações críticas, os pontos difíceis, os obstáculos que temos que enfrentar, passar, e não é fácil. A gente enxerga até o Bolsonaro numa espécie de sufoco. E realmente, ele está no sufoco, mas nada perdido, tá, gente? Também não quero apavorar ninguém aqui não, embora o texto é apavorante, é mais para a gente refletir. Vamos lá então fazer uma análise? Olha aí, texto apavorante, leitura obrigatória, tá? Eu vou ler e vou comentar alguns pontos aqui. Temos muito para agradecer a Bolsonaro. Lembrando que o autor é desconhecido. Temos muito para agradecer a Bolsonaro. Bastaram 5 meses de um governo atípico, sem jeito, com um Congresso e de comunicação amadora, para nos mostrar que o Brasil nunca foi e talvez nunca será governado de acordo com o interesse dos eleitores, sejam eles de esquerda ou de direita. Desde a tal compra de votos para a reeleição, os conchavos para a privatização, o mensalão, o petrolão e o tal presidencialismo de coalizão, o Brasil é governado exclusivamente para atender aos interesses de corporações com acesso privilegiado ao orçamento público. Gente, isso aqui é muito verdade até. E bom ele lembrar, né, desses problemas desde lá do passado. Fernando Henrique, quando criou aí o projeto da reeleição do presidente e tentou até fazer a reforma da Previdência, mas deu ruim por conta de um voto, mas tudo foi negociado pelo tal toma lá da cá, interesses políticos, tá? Olho gordo no orçamento público. E esta é a verdade. E todos eles perceberam isso, que Lula, Dilma, Temer, e entraram no jogo, entenderam, esse é o jogo. E ainda foram o quê? Aumentando mais esses números de privilegiados, sabe? Empreiteiros, tudo mais, banqueiros. Fala aqui, ó, tá no texto, ó, continuando. Não só políticos, mas servidores sindicalistas, sindicalistas de toga e grupos empresariais bem posicionados nas teias de poder. Os verdadeiros donos do orçamento, as lagostas do STF e os espumantes com 4 prêmios internacionais são só a face gourmet do nosso absolutismo orçamentário. É por isso, gente, que nada funciona no Brasil direito, porque o dinheiro não vai para o povo. Não é nada pelo interesse do povo, e sim dessa gente que manda no orçamento. Então Bolsonaro tentou fazer algo diferente, está com dificuldade para fazer. E quando a gente fala, por exemplo, esse contingenciamento aí nas universidades federais, você percebeu o 30%, que na verdade não é 30%, é 30% de outra porcentagem, né? Na verdade é 3,5% de um repasse que não é obrigatório e que não afeta o funcionamento das universidades, não afeta, né, aquilo que é por lei garantido, salários, o funcionamento, até as urgências, que tem uma porcentagem maior. Ou seja, Weintraub retirou um repasse que não é obrigatório, no qual o reitor ele pode fazer o que quiser com aquele dinheiro, conduzir como quiser, investir mais, melhorar alguma coisa, mas é esse dinheiro que é o dinheiro sujo também. Sabe por quê? Que não tem nem nota fiscal. Porque você pega reitores que são do PSOL, são de esquerda, são do PT. Eles passam esse dinheiro provavelmente para a Uni, para sindicatos, para amigos, para interesses políticos,
para essa grande massa que é a verdadeira dona do orçamento, que depois faz troca de favores, tudo mais, tem um toma lá da cá fora da política também. Tudo surge da política, mas tem esse toma lá da cá. Você vê CNBB repassando para MST. Então o Bolsonaro está querendo acabar com isso. Então por isso eles foram para a rua, inventaram greve de estudante. Vamos cortar da universidade. Por quê, gente? Está cortando diretamente o dinheiro que é a mamata, é o a mais. É tipo assim, vamos cortar a mesada do reitor. É praticamente isso. Por isso estão inventando um monte de mentiras aí. Então, eles vão para cima quando mexem no dinheiro fácil. Eles são os donos do orçamento, por isso implicam, fazem política contra o que é bom para o Brasil. Vamos lá para a gente não enrolar muito, tá? O absolutismo orçamentário, outro parágrafo aqui, ó. Todos nós sabíamos disso, mas queríamos acreditar que era só um efeito de determinado governo corrupto ou cooptado. Na próxima eleição, tudo poderia mudar. Infelizmente, não era isso. Não era pontual. Bolsonaro provou que o Brasil, fora desses conchavos, é ingovernável. Ou seja, esse é o sufoco do Bolsonaro. Ele quer fazer diferente, né? E não consegue. E é uma reflexão, tá, gente? Esse ingovernável. Porque é difícil. É possível pularmos, vencermos essa barreira? É possível, mas é muito difícil. E quando a gente não consegue superar, ultrapassar essa barreira, se torna realmente ingovernável. Continuando a leitura. Descobrimos que não existe nenhum compromisso de campanha que pode ser cumprido sem que as corporações deem suas bênçãos, sempre a contragosto. Por isso, Bolsonaro promete algo. Decreto de armas, por exemplo, aí que ele fez. Posse, porte. Milhões, a maioria dos brasileiros pediram e apoiaram. Sim, eu quero isso. Mas ele não pode fazer por quê? Porque as corporações não aceitam. A não ser o quê? O que a gente ganha em troca disso? Igual a reforma da Previdência. O que eu ganho em troca disso, Bolsonaro? E sim, eu sei que o povo quer, mas eu também quero uma parte, eu quero um benefício. Eu quero saber quanto que eu vou tirar, qual é a garantia do orçamento aqui para mim também. É isso que tem acontecido e que Bolsonaro enfrenta. Por isso é difícil, né? Mesmo com o anseio popular, com aí cumprindo a promessa, né? Essa corporação aí que suga o nosso dinheiro não aceita, implica, impede. Vamos lá, mais um parágrafo. Nenhuma simples redução do número de ministérios pode ser feita. Corremos o risco de uma MP caducar e o Brasil ser obrigado a ter 29 ministérios e voltar para a estrutura do Temer. Inclusive, já até aproveito a oportunidade para pedir desculpa de um deslize que eu cometi no meu último vídeo, que eu falei MP 780. Não é, gente, não sei porque eu errei, eu sempre falei 870, do nada, sem querer, eu falei 780. É MP 870, medida provisória que trata da reforma administrativa do governo federal, pode caducar no dia 3 de junho. Sendo que o Maia já falou aí que vai ter até votação nominal para aprovar isso aí antes do prazo, mas ainda corremos esse risco de voltarmos à estrutura de Temer. Já pensou? 29 ministérios, o Paulo Guedes vai ter que retirar todo o seu estudo, todo o seu plano de governo, aí seu planejamento, porque ele vai perder poder sobre funções que pode cair até nas mãos, aí sabe de quem lá, né? De repente até aí o Bolsonaro não tem mais para onde fugir, vai ter que ceder espaço para um oposicionista, digamos assim, na pior das hipóteses, tá, gente? Aí quebra tudo. O Moro a mesma coisa, segurança vira outra pasta e o Moro perde aí o direito aí de, né, estudar a segurança do país e vai cair na mão de sabe quem lá também essa outra pasta. Ou seja, cada ministério criado a mais, inclusive vai ter um, né? A medida provisória vai colocar 2 aí de volta, né? Transformar 1 em 2, já é mais um problema. Ou seja, cada ministério criado agora já é mais um problema. Então são 7, 10 ministérios aí, sei lá, que são considerados como problemas para o governo Bolsonaro, que já estudou, já tem a sua estrutura estudada. Então é um grande problema. Vamos lá, para a gente não enrolar muito. Isso é do interesse de quem? Continua a leitura aqui do texto.
Qual é o propósito de o Congresso ter que aprovar a estrutura do Executivo? Né? Eu já falei muito sobre isso. É o vizinho entendendo como fica a casa do vizinho e quer bagunçar de propósito para derrubar. Ó, não, a privada da casa do Bruno não tem que ficar no banheiro, não. A privada tem que ficar na sala. Vai ter que fazer necessidade na sala, porque a gente entende que tem que ser assim. É mais ou menos isso, entende? Só uma analogia, mas é isso que estão fazendo. É a tal república, a democracia, assim eles entendem, né? Tem que ser medida provisória. Vamos lá, interesse de quem? Qual o propósito de o Congresso ter que aprovar a estrutura do Executivo, que é exclusivamente do interesse operacional deste último, além de ser promessa de campanha. Foi promessa de campanha, redução de ministérios, ou seja, mas por causa da corporação, nem a promessa pode ser cumprida, né? E Bolsonaro cumpriu, mas estão tentando fazer, não, vamos destruir isso tudo aí. A casa estuda como fica a casa, mas o vizinho vem, não, vamos modelar a casa aí diferente. Ou seja, onde está o eleitorado, onde está o povo, onde está o respeito ao voto? Não tem. Querem, na verdade, é manter nichos de controle sobre o orçamento para indicar os ministros que vão permitir sangrar estes recursos para objetivos não republicanos. Historinha com mais de 500 anos por aqui. Que poder, de fato, tem o presidente do Brasil? Até o momento, como todas as suas ações foram ou serão questionadas no Congresso e na Justiça, apostaria que o presidente não serve para nada, exceto para organizar o governo no interesse das corporações. Fora isso, não governa. Se não negocia com o Congresso, é amador e não sabe fazer política. Se negocia, sucumbiu à velha política. Olha só, encurralaram Bolsonaro mesmo, né? Vou repetir esse trecho. Se o presidente, não negocia com o Congresso, é amador e não sabe fazer política. Não tem pegada, não tem diálogo. Se negocia, sucumbiu à velha política. Ih, toma lá da cá, isso aí, interesse conchavo. Olha só a situação. Sem saída? O que resta se 100% dos caminhos estão errados na visão dos tá muito enrolado aqui, analfabelistas, que botaram um parênteses aqui, complicou, políticos. A continuar tudo como está, as corporações vão comandar o governo Bolsonaro na marra e aprovar o mínimo para que o Brasil não quebre, apenas para continuarem mantendo seus privilégios. Essa é a verdade. Muitos querem que o governo Bolsonaro quebre, mas querem até manter uma certa estrutura para os seus privilégios continuarem. Você entende? A reforma da Previdência, muita gente não quer votar, deixa quebrar o Brasil em certa parte, né? E manter a aposentadoria gorda deles, milionários, tudo mais. E eles pensam muito no hoje, não pensam no amanhã, não pensam nem nos filhos. É gente, para você ver o tipo de gente, não quer nem saber dos próprios filhos e netos, e sim no hoje, no que eu posso engolir agora. Porque depois, com tanto dinheiro, eles se mandam no Brasil. Eu vou fazer meu pé de meia aqui, meus milhões. Quando o Brasil quebrar, eu vou lá para Paris, igual o Jean Willis. Vou lá para Espanha. Não vou para Cuba nem para Venezuela. Eu defendo a Venezuela, eu defendo Cuba, Coreia do Norte, mas eu prefiro ir para os Estados Unidos, lá para o imperialismo malvadão. Gente hipócrita, não é mesmo? É triste, né, gente? A situação do nosso Brasil, a política do nosso Brasil. Vamos lá, já tem 13 minutos de vídeo. Ao continuar tudo como está, as corporações vão comandar o governo. Já li isso aqui, tá? Outro parágrafo aqui. O moribundo Brasil será mantido vivo por aparelhos para que os privilegiados continuem mamando. É fato inegável. Está assim há 519 anos, morto, mas procriando. Foi assim, provavelmente continuará assim. Antes de Bolsonaro, vivíamos em um cativeiro, sequestrados pelas corporações, mas tínhamos a falsa impressão de que nossos representantes eleitos tinham efetivo poder de apresentar suas agendas. Era falso. FHC foi reeleito prometendo segurar o dólar e soltou-o 2 meses depois. Lula foi eleito criticando a política de FHC e nomeou o presidente do Banco Boston. Fez reforma da Previdência e aumentou os juros. Dilma foi eleita criticando o neoliberalismo e indicou Joaquim Levy. Tudo para manter o cadáver procriando por múltiplos de 4 anos. É tipo assim, vamos fazer por nós, né? Não pode quebrar, a gente sabe que o caminho correto é esse, a gente defende outra coisa, mas a gente sabe
que o caminho correto seria esse. Então vamos manter em certo nível algumas coisas que a gente prega contra, para manter uma estrutura ou até mesmo um rótulo. Vivemos de rótulo. O Brasil foi rotulado de um país aí que funcionou em algum momento. Que nada. Agora, como a agenda de Bolsonaro não é do interesse de praticamente nenhuma corporação, pelo jeito nem dos militares, entre aspas, o sequestro fica mais evidente e o cárcere começa a se mostrar sufocante. Na hipótese mais provável, o governo será desidratado até morrer de inanição, com vitória para as corporações, que sempre venceram. Daremos adeus Moro, Mansueto e Guedes. Estão atrapalhando as corporações. Não terão lugar por muito tempo. Essa é a verdade, né? Tem muita gente aí com raiva de Guedes, Moro, porque sabe que os caras estão aí para corrigir o Brasil. Corrigindo o Brasil, naturalmente você desmonta toda a corrupção, todo o projeto de criminalidade, todos os privilégios, toda a mãozona em cima do orçamento público, do dinheiro público. Vamos lá então? Na pior hipótese, ficamos ingovernáveis e os agentes econômicos internos e externos desistem do Brasil. Teremos um orçamento destruído, aumentando o desemprego, a inflação e com calotes generalizados. Perfeitamente plausível, claramente possível. A hipótese nuclear é uma ruptura institucional irreversível, com desfecho imprevisível. É o Brasil sendo zerado, sem direito para ninguém e sem dinheiro para nada. Não se sabe como será reconstruído. Não é impossível, basta olhar para a Argentina e para a Venezuela. A economia destes países não é funcional. Podemos chegar lá. Está longe de ser impossível. Agradecemos a Bolsonaro, pois em menos de 5 meses provou de forma inequívoca que o Brasil só é governável se atender o interesse das corporações. Nunca será governável para atender ao interesse dos eleitores, quaisquer eleitores. Tenho certeza que esquerdistas não votaram em Dilma para Joaquim Levy ser indicado ministro. Foi o que aconteceu, pois precisavam manter o cadáver Brasil procriando, tipo assim, nos limites, vamos tentar rotular, manter alguma coisinha para não explodir tudo de uma vez. Sem controle do orçamento, as corporações morrem. O Brasil está disfuncional, como nunca antes. Bolsonaro não é culpado pela disfuncionalidade, pois não destruiu nada. Aliás, até agora não fez nada de fato, não aprovou nada, só tentou e fracassou. Ele é só um óculos com grau certo para vermos que o rei sempre esteve nu e é horroroso. Infelizmente, o diagnóstico racional é claro. Autor desconhecido. Isto foi compartilhado pelo próprio Jair Bolsonaro nas redes sociais com a chamada texto apavorante e leitura obrigatória para você refletir. Calma, gente, não se desesperem, não precisa pegar lencinho agora para enxugar as lágrimas. Tem de bom ânimo. Isso é um obstáculo que nós vamos passar. Bruno, você está muito otimista. Estou. É um texto para você refletir, não para você arriar. Que eu estou nervoso, estou. Que eu estou chateado, estou. Estamos lidando com demônios na política do Brasil, os conchavos, esse aparelhamento. Já falei que Bolsonaro chegou aqui com uma estrutura socialista, só se modela a longo prazo e com muita luta e dificuldade. Bolsonaro está no seu pior ano, 2019, porque é o ano do sufoco. Tudo que ele prometeu só vai começar quando a gente abrir as portas para o novo, reestruturar o país para ser estruturado economicamente, na educação, na saúde e tudo mais. Sem a reforma da Previdência, minha gente, não há emprego, não há nada. E as notícias podem ser desagradáveis até o ponto da economia arriando enquanto a reforma não é aprovada. Não era nem para ter esse corte aí, tá, gente, né, contingenciamento em uma parte aí de mamata, eu posso dizer, dessas universidades federais. O governo não esperava por isso, mas ao longo dos meses percebeu, cara, não vamos suprir o orçamento. As notícias estão aí botando aí o dólar subindo toda hora, a bolsa caindo, a expectativa econômica não está legal. Vamos ter que contingenciar, abranger isso aí.
Mas, gente, não se desespere, perdão por vídeo longo, mas eu li todo o texto aqui que foi longo. Não se desespere, mas esteja na luta. Esteja conosco, esteja por Bolsonaro. E vamos parar de inventar problemas dentro do nosso meio, da direita. Vamos chegar junto. Não interessa se a Globo quer derrubar junto com políticos, junto com esquerda, com movimentos. Vamos pra guerra todos nós. O inimigo tá aí. Centrão, esquerda, Congresso, STF. Não vamos nos calar diante deles. Isso é uma barreira, talvez a maior barreira que o Brasil possa enfrentar nesses 500 anos mesmo. Mas a gente não pode desistir porque a barreira é alta, porque nunca ninguém conseguiu. Vamos conseguir sim. Reflita apenas no texto, mas vamos pra luta e vamos com tudo. Eu acredito no governo Bolsonaro. Eu acredito que o Brasil vai mudar. Este é um ano de sufoco. Depois que a reforma da Previdência passar, tudo vai começar a fluir muito bem. E esse é o medo deles. Eu acredito. E você? Comenta aí que eu quero saber. Meu nome é Bruno Johnson. Comunismo aqui não. Vamos nessa.